Olá, meus alunos. O vídeo hoje, vou começar hoje uma série de vídeos sobre o Estado, a origem e transformações do Estado. Vou começar falando sobre o Império Bizantino. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão vai ficar muito grande. É muito importante vocês verem as duas partes, porque uma, consequentemente, é a sequência, a continuação do outro. Bom, Império Bizantino. O que foi o Império Bizantino? Com a ruína do Império Romano, duas poderosas teocracias dominaram o mar Mediterrâneo e ampliaram o relacionamento com o Oriente. Bom, aqui, ó, mais ou menos assim. Com a ruína do Império Romano, surgiram então essas duas potências. Vou colocar uma seta assim que surgiram. O totalitarismo bizantino isso com a queda de Roma, tá? E o totalitarismo islâmico. Com a queda então do Império Romano emergiram duas forças, o totalitarismo bizantino e o totalitarismo islâmico. Eu vou focar no totalitarismo bizantino nesse nosso vídeo e vou deixar o islamismo para um próximo vídeo. Então esse nosso vídeo vai ser apenas do Império Bizantino, tá? Começando então a falar sobre Bizâncio. Bizâncio surgiu com resquícios do sistema político de Roma. O sistema político era o de Roma. Sistema político era o de Roma. O sistema político era o de Roma. Bizâncio herdou alguns também resquícios orientais, alguns hábitos dos povos do leste e alguns hábitos orientais. Hábitos orientais. Bizâncio, ele surgiu com a ideia de ser um mundo totalmente diferente do interior. Em Bizâncio, o verdadeiro espírito bizantino foi o cristianismo. Cristianismo. Surgiu também com essa ideia do cristianismo. Cristianismo. Bizâncio surgiu para ser... Ela viria a ser Constantinopla. Constantinopla. Eu vou falar muito a respeito disso. E por fim, Bizâncio, muito por intermédio do cristianismo que herdou também de Roma, Bizâncio foi de fato o primeiro Estado cristão. Muito importante isso. Primeiro Estado cristão. Primeiro Estado cristão. A monarquia, para ela defender o seu luxo, a sua riqueza e justificar a miséria do povo, porque o povo estava miserável e a monarquia estava muito rica, a monarquia dizia ao povo pobre que apenas após a morte eles alcançariam a verdadeira felicidade. Isso era para defender o luxo deles. E, para finalizar falando do cristianismo,
não era um cristianismo lindo e maravilhoso como nós conhecemos, não. Igual esse cristianismo do Império Bizantino, que iniciou-se no Império Bizantino, ele foi muito igual ao catolicismo do passado. Então, foi um cristianismo muito manipulado pela monarquia para manter o povo sob uma submissão da monarquia. Então, foi um cristianismo manipulado pela monarquia. O Império Bizantino era um império muito rico. Só que a riqueza do império, ela não veio apenas da exploração servil dos trabalhadores, mas principalmente da agricultura. Era o que foi chamado de economia de guerra. Como assim? O que era essa economia de guerra? Era agricultura, e arte militar. Vou explicar como é que é isso. Arte. Agricultura e arte militar. A agricultura, ela foi tão importante para se conservar o Estado que a agricultura serviu para sustentar os soldados e a arte militar protegia os agricultores. Então a agricultura alimentava os soldados que também protegia os agricultores. Essa era a chamada economia de guerra. Então a agricultura teve muita importância no enriquecimento do império. Vou começar a falar agora de uma figura extremamente importante no Império Bizantino, que foi o imperador Constantino. O imperador Constantino, então, ele detinha o controle de todo o Império Romano. Controle. Ele detinha o controle de todo o Império Romano. E ele tinha a intenção de fundar uma nova capital, a Nova Roma. Então ele migrou para o leste. Migrou para o leste. Porque ele não queria mais Roma como a capital. Olha só, meus alunos, eu nunca pensei que eu iria usar a palavra megalomaníaco nas minhas aulas, nos meus vídeos. Mas o imperador Constantino, ele era um imperador megalomaníaco, muito louco. Ele quis fundar a nova capital, a nova Roma. Então ele falou, eu quero ir para um lugar completamente novo, vou fazer tudo novo, vou começar tudo do zero. Então essa foi a ideia dele e ele caiu para dentro de Constantinopla. Essa foi a ideia dele. Então ele migrou para o leste. E ele já tinha o controle de todo o Império Romano. Porque ele vislumbrou essa nova capital, a Nova Roma. Nova capital. Nova capital do Império Bizantino, que seria a Nova Roma. E ele era um cara assim tão louco e idealista e sonhador que ele acreditava ser um aliado de Jesus Cristo. Tamanho era o seu projeto e a sua loucura e a sua megalomania. Então, só para finalizar aqui, ele acreditava ser aliado de Jesus Cristo. Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão do imperador Constantino. Já que o imperador Constantino iria criar a nova capital, a nova Roma, surgiu então a pergunta: como atrair o povo romano a um lugar tão desprovido de riquezas naturais e tão longe assim? Qual foi então a ideia do Constantino? Vou botar o nome da nova capital de Constantinopla, a cidade de Constantino. Ele achou que isso era suficiente para chamar o pessoal que tinha ficado no Ocidente. Bom, enfim, vamos falar de Constantinopla. Até que deu certo e Constantinopla deu certo. Vamos ver um pouco mais a respeito disso. Constantinopla. A ideia do imperador era fazer uma nova Roma, como eu já falei,
Nova Roma. Mas uma Nova Roma, toda a sua maneira, do jeito que ele queria. Só que ele, que não era bobo nem nada, e Roma já era muito avançado para a época, ele, para fazer a nova capital, a Nova Roma, ele utilizou as técnicas aperfeiçoadas que Roma já tinha. E Roma tinha técnicas muito aperfeiçoadas. Então Constantinopla utilizou as técnicas avançadas. As técnicas avançadas de Roma. E ele quis o quê? Os prédios públicos, os edifícios, as construções de um modo geral, o imperador Constantino, ele queria tudo mais ou menos parecido com o que já existia em Roma. Ok? Ele quis seguir essa linha aí, porque Roma, como eu já falei, tinha arquitetura avançada para a época. E ele fez de Constantinopla um império cristão. Ele fez de Constantinopla um império cristão. E como eu já falei, isso é muito importante ficar claro para vocês. Ele manipulava, não só ele, como todos os imperadores após ele também, manipulava o cristianismo. Vou colocar aqui porque isso é muito importante. Manipulação do cristianismo. Ele manipulava todo o cristianismo. Quando o Constantino morreu, a cidade ainda estava toda em construção. Só que ela já era extremamente grande, com muita gente, mas um problema grave: não tinha água potável. Veja bem vocês, meus alunos, isso já no século IV. Constantinopla era cercada pelo mar, mas o povo estava todo morrendo de sede. O povo estava morrendo de sede, não tinha água potável. Como é que resolveria esse assunto, então? Merece destaque, então, na época, o Imperador Valente. Esse imperador, ele construiu o maior aqueduto do mundo. O maior aqueduto do mundo. Naquela época, o aqueduto tinha uns 700 quilômetros de... maior aqueduto do mundo. Como eu falei para vocês, uns 700 quilômetros de distância. 700 quilômetros. Que era o tamanho desse aqueduto para levar água potável até Constantinopla. Veja bem vocês. No final do século V, Constantinopla já tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Com isso, a cidade crescia, desenvolvia, ficava rica enfim, surgiram vários povos que quiseram atacar, quiseram invadir Constantinopla. Nesse momento, no final do século V, o principal povo que queria atacar e invadir Constantinopla era um povo chamado os Hunos. E os Hunos, eles tinham um líder. O líder dos Hunos, ele se chamava Átila. Os Hunos, eles atacaram por diversas vezes Constantinopla, mas nunca conseguiram invadir. Nunca conseguiram invadir Constantinopla. Constantinopla, como eu falei para vocês, estava muito visada, era a cidade mais rica, era mais desenvolvida e todos os povos queriam muito atacar e destruir e invadir Constantinopla. Vamos ver o porquê que não conseguiram invadir Constantinopla. Meus alunos, os povos não conseguiam invadir Constantinopla porque ela era cercada por uma muralha praticamente intransponível. Aqui é a muralha, tá? A muralha de Constantinopla. Muralha de
Constantinopla. Essa muralha de Constantinopla, ela era conhecida como Muros de Teodósio. Teodósio. Muros de Teodósio. Essa muralha era de fato uma fortaleza. Ela era tão grande e, como eu já falei, quase intransponível. Ela era tão grande, mas tão grande que ela tinha em média 96 torres. 96 torres. 96 torres. Quando ela foi construída, acreditava-se que ela era resistente até aos terremotos, que tinha muitos terremotos naquela região lá. E, para vocês verem, no ano de 447, houve um terremoto lá nessa região, bem como eles temiam. Esse terremoto foi tão grande que ele destruiu 57 torres. Veja bem, o terremoto que aconteceu no ano de 447 destruiu 57 das 96 torres. E o que aconteceu? Essa informação chegou para o Átila. Ele falou, então agora é o momento de invadir Constantinopla. Só que, como ele ainda estava muito longe, o que o povo de Constantinopla fez? Vamos reconstruir rapidamente essas torres, rapidamente essa muralha. E eles, numa força-tarefa muito grande, conseguiram reconstruir a muralha e as torres antes do Átila chegar. Quando o Átila e o seu povo, os hunos, chegaram, as muralhas já estavam completamente reconstruídas e mais uma vez ele não conseguiu invadir Constantinopla. Nesse momento, o imperador era Anastácio. E o imperador Anastácio, ele morreu. E ele não tinha herdeiros. E aí você me faz uma pergunta, professor, o que vai ser de Constantinopla agora, já que o imperador Anastácio morreu e não deixou herdeiros? Vou contar para vocês na segunda parte do vídeo. Curta esse vídeo aí e vamos para a segunda parte. Muito obrigado.